Se você tem o desafio de gerar transformação, compreender como a tecnologia tem impactado os nossos negócios, as nossas vidas e, por outro lado, como ter uma atuação humanizada, percebendo os impactos que qualquer transformação que você venha gerar pode ter nas pessoas, nas empresas e na sociedade, no mundo, fique ligado que esse episódio é para você. Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz a quem impacta, desenvolve e transforma o país. E hoje nós temos uma convidada que eu já entrevistei em outro podcast e hoje nós vamos conversar sobre transformação. Ela atua numa das principais consultorias do mundo e vai trazer insights muito poderosos. Mas antes, deixa eu dar um alô pro Igor. Fala, Igor. Fala, Carlos. Muito bom estar mais uma vez aqui para falar sobre como a gente transforma as pessoas, como as empresas se transformam, e muito disso vem do trabalho que vocês fazem, desenvolvendo pessoas, cuidando da educação corporativa para fazer esse mundão girar. Muito bom. Isso aí. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque semanalmente, todas as terças-feiras às 8 horas, temos episódios incríveis e esse já é o episódio 79. Uau, 79. Quanto aprendizado, né? Muito aprendizado. Cada vez a gente aprende mais, é sempre um papo novo, uma referência nova, é muito bom. Sabe que isso tem sido a minha grande escola, esse podcast, né? Porque a gente para aqui um tempo para aprender genuinamente com quem está trazendo a sua experiência de longa data. Exato. Vamos lá, e hoje a nossa convidada é Lilian Satkunas, que é diretora de Estratégia e Consultoria da Accenture. Ela atua com projetos de transformação em algumas das principais empresas do Brasil e do mundo. É apaixonada por tendências tecnológicas e como elas estão impactando a força de trabalho futura e as novas formas de trabalhar. Eu a conheci no CONAR, que é um dos maiores congressos, né, de recursos humanos do mundo, e ela já atua há mais de 18 anos, né, de experiência com consultoria e faz parte do conselho do CONAR, né, onde faz a curadoria de conteúdo e tem muito mais coisa para contar para a gente. Lilian, obrigado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer aqui compartilhar um pouco de conhecimento com vocês hoje. Maravilha. Vamos lá. Para quem ainda não te conhece, quem é a Lilian, ser humano? Contando sem ter o que está no LinkedIn, quem é você? Bom, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Eu acho que não sobra muito tempo para ser nada além do que isso, né? Mas eu acho que tem um ponto bastante importante que eu gosto de preencher todo o meu tempo quando eu não estou no trabalho, com viagens em família. Acho que isso é um tema muito importante para mim. Eu gosto também muito de artes, né? Então, pintura a óleo, fazer quadros, para mim, é o meu mindfulness. Então, é isso. Acho que fora do trabalho é viajar. Que tipo de arte você... Quadros, né? Quadros e... Tô curioso. Eu gosto bastante de... Quando eu tenho um tempinho, quando eu não estou cuidando da minha filha, quando eu não estou com meu marido, de pintar isso, acho que uma grande válvula de escape para mim. Que legal. Legal. E, bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de transformação. Afinal de contas, nosso tema é o que será que já podemos prever? E falando um pouco sobre isso, em 2022, a gente teve o metaverso dominando o dia a dia empresarial. Muita gente, puxa, o metaverso vai dominar, transformar uma série de coisas. Não aconteceu como foi previsto, mas 2023, eu lembro que eu comecei o ano utilizando inteligência artificial representada pelo chat GPT, e a gente tem visto as inteligências artificiais mudando a forma como a gente enxerga a educação, os negócios, amedrontando muita gente. Como é que você tem visto isso nos programas de transformação? Porque uma coisa é a tecnologia que impacta a nossa atuação, outra coisa é mudança de mentalidade, ganho de consciência com tudo que está acontecendo no nosso planeta. O que eu vejo é que Gen AI, de fato, é uma tendência que veio para ficar, acho que diferente do metaverso, né? E eu vejo que para 2024 vai ser uma grande tendência. Acho que boa parte dos meus clientes já vem falando sobre isso. E eu vejo até o RH muito preocupado com Gen AI, né? Eu acho que o RH tem um papel fundamental em Gen AI, não só de pensar como é que a gente pode ter use cases de
AI generativa dentro dos processos de RH para alavancar mais produtividade, né? Mas também como é que o RH vai habilitar, vai trazer essa fluência para toda a força de trabalho relacionada à AI generativa. Então, eu vejo muitos RHs, principalmente fora do Brasil, preocupados em como trazer essa fluência, como fazer programas aí de capacitação para toda a força de trabalho, de como usar, né, AI generativa. E também acho que um grande ponto assim, bastante importante, principalmente para a área de treinamento, como que a área de treinamento consegue usar a AI generativa para avaliar skills dos profissionais. Então, a gente vem falando muito de skills, assessment de skills com AI, né, com Gen AI. Como é que também a área de treinamento consegue implementar alguns casos de uso até para fazer a curadoria dessas trilhas de treinamento. Então, a gente já vê algumas tecnologias nesse sentido, né? Como é que também a gente consegue não só dar o treinamento, mas usar a AI generativa como uma ferramenta de suporte ao treinamento. Então, imagina que você capacita uma pessoa para exercer ali alguma função, e você tem um bot que vai suportar. Depois dela passar por uma trilha de capacitação naquele tema, ela tem um bot que vai suportar ela nas atividades do dia a dia, muito relacionadas com o que ela aprendeu nessa trilha de capacitação. Então, eu vejo muitas, né, aplicabilidades para o pessoal de treinamento, mas, de fato, eu vejo no Brasil ainda as empresas não estão totalmente preparadas para isso. Algumas empresas já estão discutindo um pouco como fazer isso, mas um pouco atrás, quando a gente compara, por exemplo, com Estados Unidos e Europa. Perfeito. E quais são as principais necessidades de transformação que você tem percebido nos projetos que você tem atuado? Acho que boas transformações que eu tenho vivido com os meus clientes no momento atual estão focadas em eficiência, né? Acho que, dado o cenário macroeconômico que a gente está vivendo, tanto no Brasil e no mundo, a busca por eficiência, por produtividade está muito grande. Então, eu tenho trabalhado bastante com os clientes para como é que a gente revisa o modelo operacional das empresas para trazer maior eficiência e produtividade a partir da estratégia de negócios. Isso, obviamente, envolve muitas mudanças na estrutura organizacional, mas também no skill das pessoas, implicações importantes aí em gestão de talentos. Nessa questão assim, de mudança, do olhar para a eficiência, como que você vê também essa questão do trabalho híbrido, remoto? Porque eu acho que essa mudança no olhar da produtividade da entrega é fundamental para que isso possa acontecer de forma mais eficiente nas organizações, né? A gente discute muito essa questão de modelos de trabalho e a gente amplia a nossa visão, não só olhando, obviamente, o trabalho híbrido e remoto como uma das alavancas, mas como que a gente discute novas formas de trabalho pensando em força de trabalho líquida, né? O que eu consigo automatizar dos processos que eu executo na minha empresa? E aí tem tudo a ver com inteligência artificial. O que eu posso fazer parcerias e não ter uma força de trabalho interna e atuar com um ecossistema de parceiros? Como que eu vou construir minha força de trabalho, dado esse contexto, né, de eficiência e produtividade? Quais são os temas que eu preciso fazer, reskilling, upskilling, para conquistar novas capacidades? Então, acho que essa discussão ela ultrapassa a discussão do virtual e remoto, mas novas formas de trabalho dentro das organizações. Muito bom. Quais são essas novas formas? E aí que tem alguma? Eu acho que as empresas vêm falando muito, né, nesse tema de agilidade, como que as empresas estão trabalhando em squads, como que a gente trabalha por projeto em cada uma, né, das áreas. Eu vejo isso como uma tendência muito forte, mas muitas empresas que estão no movimento de experimentar esse modelo, né, de começar a escalar, mas, de fato, poucas empresas que estão colhendo resultados, estão colhendo métricas de negócio alinhado a uma transformação ágil, a um modelo ágil, né, em escala dentro das organizações. Se sair de um modelo comando e controle para um modelo mais de empoderamento, agilidade, não é tão simples assim. Eu acho que exige uma mudança de mindset, né, muito importante, principalmente da liderança. Então, a liderança tem que estar muito bem preparada e sabendo lidar com todos esses temas e essa nova forma de trabalho, porque senão, de fato,
esse modelo não vai funcionar. É uma nova forma de colaboração, né? As pessoas precisam entender como as relações entre as equipes, entre os squads vão acontecer. Tem um caso clássico do Spotify, né, que usa métodos ágeis. Aí a gente estava até num dos episódios falando sobre isso, que a pessoa vai lá, alguns líderes, né, vão lá e modelam. Puxa, acho que eu vou levar isso para minha operação. Só que aí a cultura não está adequada, as pessoas não estão preparadas, e aí não adianta você querer encaixotar um modelo específico. Sim. E eu acho que, além dessa questão da cultura, né, do mindset, da liderança preparada, é a questão de métricas. No final do dia, você, indivíduo, vai ser medido pelo quê? O que vai estar na sua avaliação de desempenho? Porque a gente entende muito que o modelo de incentivos orienta também comportamento. Então, se o modelo de incentivos, se suas métricas não estão alinhadas no modelo ágil, também não vai funcionar. Então, precisa mudar muita coisa para, de fato, essa transformação ter sucesso. Já que a gente está falando de tendências, né, tem algo que talvez não é tendência, mas a pergunta ESG ainda é novidade ou já está bem estruturado como mentalidade nas empresas? Eu acho que não é novidade do ponto de vista de conceito, mas de implementação e de... Estamos longe ainda. Estamos muito longe. É uma jornada extensa ainda. É uma jornada extensa, mas a gente precisa começar a fazer. E eu acho que também a área de treinamento e desenvolvimento tem um papel fundamental, principalmente para pensar, né, quando você fala o S, né, do lado social. Como é que uma área de treinamento e desenvolvimento pode pensar em estratégias de reskilling, upskilling, de toda a comunidade que essa organização atua e criar alguns programas que tenham impacto na comunidade, não só dentro da força de trabalho interna. Perfeito. Aí você tem a questão... Quer falar, Igor? Não, e tem um desafio, como que a gente consegue fazer o T&D estar próximo da estratégia e de implementação do ESG. E como fazer o T&D? Porque assim, o T&D é muito demandado por demonstrar os resultados, né? Por mostrar o ROI do treinamento. Quando você vai para uma pauta de ESG, talvez as coisas fiquem um pouco mais não claras, né? Fica mais difícil de fazer um depara dos investimentos. Como que você tem uma sugestão de como fazer essa conexão para o pessoal de T&D conseguir vender a pauta de treinamento, de capacitação em ESG nesse sentido? Eu acho que mostrar impacto qualitativo, acho que esse tema, né, de impacto quantitativo, quanto que isso de fato vai trazer benefícios, é um desafio ainda, que a gente fala do ROI de learning, né? Uhum. Mas trazer esses benefícios qualitativos é extremamente importante. Eu acho que... E definir quais são esses indicadores qualitativos e ir mostrando a evolução. Eu acho que essa é a melhor forma da gente conseguir aí o comprometimento da alta liderança com esses programas. Falamos de produtividade, né, ganho de eficiência, que é o que você tem vivenciado nos projetos. E aí, por outro lado, a gente tem a questão de ter um ambiente diverso, onde as pessoas possam trabalhar num ambiente seguro psicologicamente, com saúde mental. Isso está na pauta das altas lideranças que você tem conversado? Ou isso passa por algumas áreas apenas que estão preocupados com alguns aspectos ligados a pessoas? Eu tenho certeza que passa, sim, né, pela pauta aí da alta liderança. A gente sabe que o número de afastamentos, né, por doença, doenças de saúde mental é muito grande, né, e foi muito grande depois da pandemia. Eu acho que agora está tendo um decréscimo, ainda bem, mas é uma pauta importante. Eu acho que as empresas estão cada vez mais preocupadas com a conscientização desses colaboradores e também dos líderes nesse tema de burnout, saúde mental. Então, eu vejo um aumento de consciência sobre esses temas muito grande nas organizações. Mas eu acho que a gente ainda está longe de ter um mundo em que a gente não vai ter pessoas afastadas por esses problemas, né? E as empresas, né? Você tem algumas grandes corporações com algumas universidades corporativas implementadas há alguns anos, com um modelo um pouco mais tradicional e, de repente, você começa a ter que olhar, porque o aprendizado não acontece só através de aspectos formais, mas no momento que as pessoas têm ali uma demanda no trabalho e precisam aprender. Quando eu estou observando o meu colega, que é através do aprendizado social, social learning, e a gente tem percebido uma necessidade constante de evolução das universidades corporativas. Como é que você tem visto isso? Eu vejo que as universidades corporativas têm um papel ainda fundamental.
principalmente para alguns tipos de força de trabalho, né? Então, se você fala de força de trabalho mais relacionadas à operação, você não vai exigir que um operador de máquina, por exemplo, ele vai atrás de treinamento por ele mesmo, ele vai buscar treinamento. Então, eu acho que é fundamental que exista, sim, a universidade corporativa, que, inclusive, tenha, né, estruturado muito bem essas trilhas de capacitação que estejam totalmente alinhadas à estratégia do negócio. Mas eu entendo também que fomentar um mindset de protagonismo em todos os colaboradores é fundamental quando a gente fala no conceito, né, de aprendizagem puxada e não empurrada. Então, fomentar esse protagonismo e também oferecer ferramentas, né? Não adianta falar, você tem que ir atrás do seu conhecimento, você é responsável pela sua carreira, pelo desenvolvimento, mas não dá as ferramentas necessárias. Então, criar programas, dar acesso, né, a essas ferramentas de aprendizagem para todos, ou novas formas de aprendizado, como você falou, social learning, as pessoas não conhecem isso. Então, deixar muito claro o que é isso, criar um programa relacionado a outras formas de aprendizagem sem ser formal, é fundamental também aí, pelo ponto de vista de áreas de treinamento. Muito se fala da criação da cultura de aprendizagem, do lifelong learning, né? Mas se não tiver um ecossistema, um ambiente que propicie isso se desenvolver, não adianta, né? Um outro desafio é encontrar uma maneira de medir o desenvolvimento dos profissionais, colaboradores, por meios individuais, sem necessariamente passar pela universidade corporativa. Embora a gente saiba que muitos são medidos por horas de treinamento e alguns indicadores. E aí uma pergunta, né? Na sua visão, considerar essas buscas autônomas por conhecimento será uma necessidade de T&D? Com certeza. Mas estruturar minimamente quais são as trilhas mínimas que todo mundo precisa fazer. No caso de trilhas de segurança, de atendimento ao cliente, você não pode exigir que essa pessoa, ela mesma, procure treinamentos relacionados a esses temas. Então, acho que tem trilhas mínimas que precisam ser criadas, por exemplo, as trilhas relacionadas às competências organizacionais. Isso sim, precisa ser... T&D precisa organizar isso e deixar muito bem estruturado para todo mundo ter acesso. Mas, obviamente, dar essas ferramentas para que as pessoas tenham autonomia é fundamental. Porque quando você cria uma trilha, né, que na verdade acaba sendo um trilho dentro de toda uma inteligência, de toda uma curadoria, de um trabalho feito pelos times que estão à frente da universidade corporativa, você tem ali, para eu aprender isso, eu primeiro preciso passar por essa etapa. Legal, acho que isso é importante, mas eu tenho começado a olhar um pouco mais para o processo de aprendizado não tão linear, um pouco mais sistêmico, como se fosse um jogo, trazendo alguns princípios de gamificação. Puxa, eu tenho algumas missões a cumprir. Sei lá, como se estivesse jogando War, eu posso ir para aquele território ou para aquele. O que eu estou precisando agora? Eu sei que em determinado tempo eu tenho que cumprir tais missões. E aí começar a olhar para o aprendizado não só como um acesso a um conteúdo, faço uma prova, mas, puxa, eu tenho uma missão que eu preciso aprender sobre determinada coisa, preciso aplicar e ter um check se eu conseguir fazer isso de forma adequada. Então, por exemplo, aqui na Bravend eu mudei o processo de onboarding do nosso time. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz agora, recentemente, a executiva entrou e eu falei, você tem algumas missões. Na semana 1 você tem essa missão, na semana 2 essa, na semana 3, até a semana 8. E não usei mega tecnologias. Agora a gente está colocando isso dentro usando uma tecnologia para gamificar. Eu falei, missão 1, você precisa conhecer tais informações da empresa, e aí você vai precisar fazer tal coisa, e eu marquei checkpoints para ir lá como gestor e validar. E foi muito interessante, porque ao invés de eu passar conhecimento às pessoas, eu estimulei o protagonismo para que ela viesse, e aí eu falasse, peraí, deixa eu corrigir, deixa eu te dar um feedback, deixa eu alinhar. Foi bem interessante. Eu acho que essa trilha que não é estruturada, né, mas esse caminho, né, eu acho que com certeza você vai colher muitos frutos de ter alguma coisa gamificada, e acho que até para os próprios alunos, né, alunos no sentido do aprendiz. É muito mais interessante ter uma coisa como essa do que ter uma coisa linear, que ele vai ser cobrado por atividade. Porque você tem a questão da conquista, você tem ali o desafio, você tem alguns aspectos, e aí dá para as empresas trazerem isso e pensarem, que eu acho que é como transformar a questão do aprendizado e colocar missões. A gente pode aprender isso com essa nova geração que está jogando videogame, e como que a gente traz isso para o mundo corporativo. E aí,
dessa história, né? A aplicabilidade fica muito mais evidente, muito mais clara, que você vai buscar o depar ali do... É porque aí você não vai dar um check, ele tem um conhecimento declarativo. Peraí, ele aprendeu, praticou? É a história, eu sei como faz uma receita de risoto. Tá, mas você fez o risoto? Deixa eu experimentar. Deixa eu ver se ele tá no ponto. Sim. Você muda um pouco o drive, que dá um pouco mais de trabalho. E isso tem a ver com engajamento, né? E aí a pergunta para você é, engajamento deve seguir sendo o grande desafio? Algum caminho indicado para resultado nesse quesito? Eu acho que engajamento é um grande desafio das organizações. E eu acho que o RH precisa também pensar em como medir esse engajamento. Né? Não deveria ser só numa pesquisa anual, com plano de ação. Então, acho que isso deveria ser medido ao longo de toda a vida, né, daquele colaborador. Então, em vários momentos dele durante o ano. Então, hoje, até muitas ferramentas, né, de dados, analytics, inteligência artificial, consegue coletar todos esses dados e até sugerir iniciativas para você aumentar o engajamento. Então, eu acho que usar People Analytics para o tema de engajamento é fundamental também. Eu vejo bastante empresas nesse caminho. E o entendimento, assim, também, no pós-pandemia, as pessoas passaram a refletir mais, né, o que faz sentido. E acho que esse elemento novo para medir engajamento e para olhar engajamento também é importante, né? O contexto mudou bastante, né? Mudou bastante, concordo totalmente. E acho que até a própria, né, o Employee Value Proposition, que as empresas pensam, também mudou bastante. E aí, como que engajamento está inserido dentro desse contexto? É uma boa discussão. Nós, lá no último CBTD, né, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, a gente estava lá com um stand e a gente tinha um turno de experiência e a gente fez uma pesquisa, onde nós perguntamos qual é o principal desafio, ou os principais desafios que vocês enfrentam e quais tendências de T&D, tinham várias lá. Engajamento foi uma das que mais apareceu. Conectar os desafios de aprendizagem com os indicadores de negócio, Learning Analytics. Sim. Então, isso apareceu. E muitos pretendem implementar gamificação. Muita gente acha que gamificação é aplicar um game. Não, mas peraí, vai além disso, né? A questão da... É a lógica. É a lógica, né? É a lógica. A lógica de missão. A missão não necessariamente é uma gamificação, você não está fazendo pelo um badge, é por progredir os degraus da... E vou pensar, puxa, imagina se eu sou colaborador, eu sou um profissional que entra numa organização. Legal, agora o que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Seja no nível estratégico, tático ou de operação, porque no nível estratégico também, né? Você precisa conhecer aspectos da organização para você poder, né, direcionar e tudo mais. E aí enxergar isso como missão, então tem muito a ver com mentalidade, né? Como é que a gente enxerga as coisas. Sim. Eu vejo bastante empresas já nesse caminho de gamificação, mas muito como você falou. Vamos implementar a gamificação fazendo um game. Eu acho que não é isso, né? Como é que também as áreas de treinamento, de RH, repensam essa lógica de estruturação dos programas de aprendizagem para gamificação? É um bom tema. Desafio. E na sua visão, a gente pode esperar novas habilidades, né, para o profissional de 2024? Ou a gente ainda está treinando o que tem de 2023, né? Tem lá a pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial das competências do futuro. Eu vejo que muitas competências ainda precisam ser treinadas. Então, adaptabilidade, acho que sempre e cada vez mais a gente vai precisar dessa competência. O próprio tema de colaboração, eu acho que é fundamental. O tema de fluência digital, como eu falei, e aí nas ferramentas... desde Gen AI até Cloud, Analytics. Eu acho que é fundamental as pessoas conhecerem o básico disso. Aliás, falando de Analytics, como que você vê as pessoas de RH, as pessoas de T&D, olhando essa parte dos dados, essa análise de dados? Eu acho que tem um problema anterior a People Analytics, que é a estruturação dos dados, né? Então, eu vejo os RHs hoje pensando como é que eles vão deixar esses dados de forma ok para serem consumidos e para depois virarem grandes modelos aí de People Analytics. Então, tem todo um problema, né, de arquitetura de dados, de arquitetura de sistemas, para estruturar muito bem essas bases,
para que, de fato, eles consigam extrair o melhor dos dados e criar os modelos. Então, acho que tem um problema anterior, mas muitas empresas já estão fazendo essa fundação muito bem, né, de estruturação dos dados para depois utilizar isso nos modelos. E a pergunta é, quanto que os times, principalmente de empresas que são maiores, que têm como mais facilidade para formar times multidisciplinares, têm num squad de educação pessoas que são especialistas em dados, experts em marketing, copywriter, né, que você precisa trazer habilidades que vêm do mundo do marketing para o mundo da educação, porque não é só produzir um objeto, é como é que eu trabalho para a comunicação chegar, como é que eu junto dentro desse time alguém que é especialista em aprendizagem, andragogia, gamificação, e conhecedor do negócio, daqui a pouco você ter pessoas que dominam a capacidade de falar em público, porque aí você tem não só falar em público, mas criar experiência de aprendizagem, e você começa a falar, puxa, os times precisam ser muito mais multidisciplinares. Por isso que eu falo que a nossa área tem ficado cada vez mais complexa. Sim. É verdade. É verdade. E o pessoal de RH normalmente vai também assim, não, eu vou trabalhar com RH, vou trabalhar com treinamento, porque eu sou de humanas, não sou de exatas, né? Então, até pouco tempo ainda tinha muito Não essa existe mais divisão. isso. E não existe mais isso. Esquece. Não existe. Da mesma forma que para trabalhar com tecnologia eu tenho que ter visão de humanas também. Perfeito. Total. Quando eu vou olhar a experiência do usuário, várias outras coisas. Sim, sim. Agora uma pergunta da sua experiência que atua, né, uma grande consultoria ligada à transformação. Quando você recebe um desafio de um projeto de transformação, o que você normalmente olha? Porque imagina que tem alguém que está nos assistindo, escutando, e não necessariamente tem experiência com isso, mas está dentro de uma empresa e precisa de algum jeito contribuir com algum projeto para gerar transformação. Você consegue trazer uma visão mais simplificada de um trabalho extremamente complexo que vocês fazem? Eu acho que, tipicamente, uma pessoa como essa vai ter que olhar os impactos em pessoas. Então, a primeira coisa, eu acho que é focar numa análise muito bem feita dos impactos organizacionais. O que essa grande transformação vai trazer em termos de impactos? Né? Em processos que, no final do dia, vão impactar as pessoas, em sistemas, em governança, em novas métricas. Então, fazer uma boa visão dessa análise de impactos é fundamental. Eu acho que tem um outro chapéu muito importante nessas grandes transformações, que é o alinhamento dos stakeholders. Então, como que as pessoas conseguem fazer esse alinhamento? Então, entender as expectativas de cada um desses stakeholders, garantir que esses stakeholders saibam o que é essa transformação, qual que é o papel deles nessa transformação é fundamental. Quando a gente fala também de impactos em pessoas de grandes transformações, a gente está falando também de como comunicar as pessoas da organização sobre esses grandes projetos, né? Sobre o projeto. Que impactos que essas pessoas vão ter e como que elas vão ser comunicadas, em que canais, em quais mensagens essas pessoas vão ter acesso. Então, acho que pensar sob o ponto de vista de impactos organizacionais, alinhamento de todos os stakeholders e um plano de comunicação muito bem estruturado é fundamental para começar. Né? Depois Legal. tem uma série de outras coisas. Na sua fala, você traz uma visão muito generalista e especialista em algumas coisas. Então, a gente falou de saúde mental, diversidade, indicadores, a gente está indo para o mundo das exatas, da humanas. Estou curioso, qual que foi sua formação? O que você estudou para... Eu fiz administração, fiz um MBA em gestão estratégica de negócios, fiz um curso na FIA também, um módulo internacional de gestão de pessoas na França. Agora eu estou fazendo uma pós-graduação no agro, também me interessa. O agronegócio, olha que legal. Esse segmento, né, de indústria. E assim, trabalhar na consultoria é um grande aprendizado, porque são muitas empresas, muitas indústrias, muitos temas, então... Você aprende muito. Você aprende muito. Acho que o aprendizado na prática é muito mais, como a gente fala... Aprendo né? demais. Em treinamento, né? O aprendizado na prática é o mais efetivo. E com realidades diferentes, com cenários diferentes, é muito... E você tem que virar a chave de, às vezes, um projeto para o outro, né? Você estava trabalhando com... pessoal que atende os bilionários do Brasil, no private de um banco, de repente você vai para outro mundo, quem vende retroescavadeira e fala que hora de manutenção para mineradora. Isso. São coisas bem diferentes, você tem que ter uma capacidade de... E às vezes criar soluções que podem funcionar de uma forma disruptiva em outro, às vezes tem algumas sinergias nesse sentido. E ajuda bastante. Acho que ter essa visão mais ampla de indústria
traz muito insights. Traz muito insight. E tem que ter a capacidade de aprender. Porque normalmente, né, somos contratados como consultores porque a gente é expert em especialidades. Só que antes de você querer colocar sua visão de mundo, você tem a capacidade de mergulhar com profundidade, ter capacidade de fazer análise de cenário, contexto, para você poder encaixar possíveis soluções. Isso é fundamental. E nos projetos de transformação, que tipo de pessoas, times participam? Quais são as expertises quando você monta um squad, um time, um grupo ali de projeto? Depende do tema do projeto. Então, basicamente, se a gente vai para uma transformação de cloud dentro de uma empresa que quer migrar, por exemplo, todos os seus sistemas para cloud, você vai ter um time muito pesado de tecnologia. Você vai ter um time de arquitetura de tecnologia muito pesado, né? De desenvolvedores. Você vai ter um time de gestão de projetos também muito pesado, focado em PMO. Você vai ter um time de gestão da mudança que vai olhar todos esses impactos em pessoas. Então, depende do tipo de projeto. Né? Ou seja, aí, dependendo da demanda, você forma times para atender aquele desafio. Então, de repente, você está liderando e faz parte de um time muito técnico do ponto de vista de tecnologia e, de repente, você está com um time que é muito mais humano, que olha para aspectos intangíveis dentro da organização para tangibilizar aspectos que fazem parte ali do dia a dia. E eu acho que um tema importante é que, independente do tema desses grandes projetos, o componente de pessoas, o componente humano, está sempre ali como papel fundamental dentro desses times multifuncionais. Então, seja uma implementação de cloud, seja um M&A, seja um projeto de eficiência, você tem sempre alguém, um especialista, um time que vai estar olhando os impactos e implicações em pessoas e no humano, né? Legal. E normalmente os projetos de transformação dentro das organizações, como que eles têm acontecido mais na sua visão, de forma puxada ou de forma empurrada? É mais reativo ou as pessoas conseguem se antecipar ao que vem por aí e tentar fazer uma transformação para estar pronto para o futuro? Eu acho que as empresas hoje estão puxando bastante. Legal. Elas estão bem conectadas com o mercado, com o que está acontecendo de tendências e estão sempre pensando como é que elas vão se reinventar, como é que elas vão fazer grandes transformações, como é que elas vão implementar novas tecnologias, novos modelos de negócio. Então, eu vejo as empresas puxando isso. Isso em grandes empresas. Sim. Quando você vai para empresas que tem a própria família lá, os sim. donos tocando o negócio, muda muito? Então, eu como Accenture, né, a gente a gente atua em grandes empresas. Então, em grandes multinacionais, empresas brasileiras também, obviamente, mas em grandes empresas. Então, com essa experiência mais empresas médias e pequenas, não tenho essa experiência, não sei o quanto que elas estão atrás. E, de fato, algumas, obviamente, devem estar, né? Quem não está acostumado, quando você fala grandes empresas, acima de um determinado faturamento, acima de determinada quantidade de pessoas? Basicamente, acima de faturamento, quantidade de pessoas, mas a gente basicamente trabalha com clientes muito grandes, né? Então, os grandes bancos, grande mineradora, empresa de petróleo, empresas de energia, que são empresas que faturam maiores. acima de 3 bi, por exemplo, por ano. Eu não sei exatamente o range aqui agora, mas são algumas das maiores empresas. Isso. A gente sente diferença no nosso trabalho, que a gente atende algumas das maiores empresas. Quando você vai para uma empresa média, né, muda muito o modelo de gestão, o nível de maturidade. Sim. Talvez a margem de manobra dessas empresas menores e médias também seja menor. Então, acaba esperando um pouco mais o que vem por aí. Eles podem ser mais ágeis, só que, na verdade, você tem, às vezes, uma certa dificuldade na mudança, na quebra de paradigma. Sim, mas com certeza mais ágil elas podem ser, porque o processo decisório também acho muito que mais rápido. É mais rápido, né? Contrapartida, não tem uma governança tão estruturada, você tem outros aspectos que tornam a empresa mais sensível ali. Com relação à sua experiência de hoje, se a gente estivesse conversando, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Estivesse conversando com a Lilian, que estava começando a carreira, né? Porque hoje, conversando com você, a gente percebe a experiência, a sua visão, né? O repertório que você tem pelos projetos que você atua. Mas imagina a Lilian lá atrás, que estava começando, tem muita gente que está nos assistindo, nos escutando, que não tem a sua visão e às vezes acha, tá muito distante isso de mim. Mas todo mundo começa, né, pequeno, aprendendo. E que dica você daria? De carreira, dica de uma mentalidade? Eu acho que de lifelong learning,
obviamente, pessoas buscarem o aprendizado, e hoje o aprendizado está disponível em todo lugar. É muito fácil você ver um vídeo no YouTube, você assistir um podcast. Eu acho que estabelecer networking é fundamental. Então, participar dos grandes congressos, né? Seja o congresso da BTD, seja o CONAR, ou outros congressos de RH, conhecer pessoas, estabelecer essas conexões na sua carreira vai ser muito importante. Eu acho que um outro tema também é voluntariado. Então, às vezes, você não consegue implementar um projeto de inovação que você quer na sua empresa, porque sua liderança não vai querer ou não tem dinheiro. Mas se você, por exemplo, fizer um projeto voluntário numa ONG, de um projeto de inovação, implementar alguma ideia, é uma chance de você começar ali a fazer alguma coisa e ajudar também. Então, eu investiria nisso. Lifelong learning, networking e toda essa questão de trabalho voluntário para fazer as coisas Independentemente do que estão te remunerando ou não, É. porque você vai lá e tem uma coisa que é o aprendizado, ninguém tira de você. Isso. O dinheiro vem e vai, mas o vai aprendizado ninguém tira. É isso. E com trabalho voluntário você consegue fazer isso, né? Quando eu comecei nessa área, eu fiz muita palestra, muita coisa gratuita. É isso. Você aprende demais. É isso. É aquela coisa que quando você ensina, você aprende duas vezes. Também. É isso. E buscar conversar também com pessoas diferentes de você. É. Porque uma coisa é eu falar só com pessoas parecidas que fazem a mesma coisa, aquilo não te ajuda a ter visão ampliada, ter mais criatividade. Sim. Não. E o networking, ele possibilita muito isso, né? Então, se você conhece muita gente e diferente de você, de outra indústria, outra área, você pode trocar muitas experiências. Então, é bastante importante esse networking. Você teve algum desafio, alguma dificuldade nos projetos de consultoria e que você fala, puxa, consegui superar e você consegue lembrar? São muitos, né? Acho que todos os projetos possuem desafios, obviamente. Mas, assim, algum em específico... É que você deve ter vários projetos. É que Todo são projeto que desafios chega, você fala, diferentes. caramba, e agora? Sim, O que a gente vai fazer para ajudar esse cliente a resolver? Porque não deve vir projetos simples, né? Porque sempre o cliente vai lá e resolve. Normalmente vem para Sim. consultoria quando é algo Complexo. preciso de ajuda de alguém de fora. sim. Não, acho que todos os projetos são desafiadores, são desafios diferentes, desafios complexos. E como, tipicamente, eu olho a parte dos projetos que impacta a organização, impacta pessoas, são desafios mais complexos ainda, né? Porque você está falando de impacto no humano. Então, seja um M&A que você vai ter desligamento de pessoas, você vai ter transição de pessoas. Acho que esses são desafios importantes, né? Algum projeto de eficiência que tem um target de eficiência e você vai ter redução de pessoas. Como é que você você não desliga essas pessoas e pensa em um plano de recolocar essas pessoas em outras empresas ou fazer o reskilling, upskilling e colocá-las em outras posições dentro da própria empresa? Então, são Acho que o desafios principal desses desafio tem a ver tipos. com gente, né? Quando, no Sim. fundo, Sempre, gente. se eu ganhar Assim- eficiência, aumentar a produtividade, reduzir custos, tá, mas o impacto na vida dessas pessoas. É isso. É isso. Então, sempre Você tem um impacta poder muito. muito forte, às vezes, ali, né? De uma determinada ação impacta milhares de pessoas. Sim. Então, por isso que é importante em todos os projetos ter o componente Impacto. humano. E humano. Legal. Lília, muito bom o papo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Lá o podcast Respostas Humanas foi muito legal. E ter você aqui com a gente. Vamos caminhar para o nosso momento D&D, que é o Toma e Devolve. Vou te falar algumas palavras e você responde. Limitação para IA. Bias. Bias, interessante. LIFO. Learning the Flow of Work. Always. Liderança. Humana. Propósito. Fundamental. Algum medo. Não. E se tiver medo, Vai Vai que com- dá. vai com medo Vai que mesmo. dá, vai que dá. como é que as pessoas te encontram? Quem quiser se conectar No com você. LinkedIn. E se alguém quiser mandar mensagem, né? Acho que as pessoas também que estão no começo de carreira, quiserem trocar alguma ideia, eu estou disponível. Lilian Satikunas no LinkedIn. Isso. Se colocar lá Accenture aparece Sim. também. Sim. Legal. Obrigado, muito bom o Obrigada, papo. gente. Obrigado, foi muito bom. Lilian, Obrigada foi muito pelo bom. convite. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. E você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque semanalmente, todas as terças-feiras, às 8 horas, sai um episódio incrível com insights poderosos.
Grande abraço e até o próximo episódio.